Sobre o cardioversor, gente, então. Cardioversor, eu vou utilizar ele também para uma arritmia, tá? Cardioversor também funciona para dar choque, então também dá um choque elétrico no paciente. Só que tem uma diferença para o desfibrilador. O cardioversor eu vou usar quando o paciente tem pulso. O desfibrilador não, né? Então o cardioversor eu vou usar naquele paciente que está consciente, que pode estar falando contigo, mas está com arritmia. O cardioversor, a gente utiliza... O cardioversor, então, é esse dispositivo, tá? Basicamente o mesmo do desfibrilador, tá? Sem diferenciação, assim, muito de estrutura. A questão é que eu uso o cardioversor, o nome já está dizendo. Cardioversor eu uso para fazer uma cardioversão elétrica, que a gente fala, né? Existem dois tipos de cardioversão, a química e a elétrica. Nesse caso, eu uso um cardioversor para fazer uma cardioversão elétrica, ou seja, o músculo cardíaco dele acelerou demais, entrou num ritmo totalmente descompassado, ora acelera, ora fica baixo, né? Fica naquele descompasso, então ele está com uma arritmia, e eu utilizo a cardioversão elétrica para corrigir uma arritmia. Tá? Opa. Eu utilizo para corrigir uma arritmia. É o conceito de um cardioversor. Então, você pode estar conversando e precisar utilizar um cardioversor. Claro que você é anestesiado, né? Para fazer uma cardioversão tem que ter o médico e o anestesista. Então, o anestesista faz, óbvio, a anestesia e aí sim o médico faz a cardioversão. Ela é a segunda tentativa. A primeira tentativa de antes do choque é a cardioversão química. Você faz a cardioversão química com um medicamento. Tem um medicamento lá que faz a cardioversão. Você chega totalmente alterado lá, né, com frequência cardíaca totalmente elevada, enfim, alterada, você faz uma cardioversão química. Se a cardioversão química não resolver, aí você faz a cardioversão elétrica. Alguém arrisca em dizer o nome do medicamento que a gente usa para cardioversão química? Já ouviu falar? Começa com A. Adrenalina? Não. Adrenalina eu uso na parada. Tipo, dá o choque no coração, aí eu uso. Matou o paciente. Matou. Não. Eu uso amildarona. Tá? Amildarona é a droga antiarrítmica. Mas o professor, tem outros também, né? Não necessariamente só esse. Tem outros. Mas é a mais comum, assim. Eu lembro que minha pressão foi para 20/12 uma vez, que deu uns problemas, e eu fui para a UPA direto. Eles me deram 2 remédios e um diazepam para tomar junto. Diazepam é bem comum, assim. Rivotril e diazepam são bem comuns para você diminuir a ansiedade, o estresse, que é óbvio que a gente tem, né? E aí para depois eles fazerem a medicação. Eu fiquei, eu acho que 1 hora e pouca, quase 2 horas em observação, assim, até descer bem, assim, sabe? Aí quando foi para 12, 13, 12, eles deixaram eu embora. Sim. Não, bem... Para crises de ansiedade, enfim, se faz muito isso também. Se dá muito essas medicações para arritmia. Tá, peraí. Então, a diferença básica entre os dois, entre o cardioversor e o desfibrilador, está aqui, gente. Desfibrilador, tem que entender, os dois vão promover choque, os dois vão promover corrente elétrica. A diferença é que no desfibrilador é um choque maior, é um choque não sincronizado. Por quê? Porque não se sabe qual é a parte do coração que teve o problema para gerar uma parada. Então ele dá um choque amplo, vamos entender, ele dá um choque generalista para pegar toda a área do coração.
O cardioversor, você sabe onde é que está o problema, né? Numa arritmia, enfim, é muito simples de se averiguar isso. Então, o cardioversor ele vai dar um choque direcionado. Ele reconhece onde é que está o problema e ele dá um choque direcionado naquela área do coração. Além disso, o desfibrilador eu uso numa pessoa inconsciente, sem pulso, e o cardioversor eu uso numa pessoa consciente, com pulso. Tá? São os conceitos de diferença de um cardioversor e de um desfibrilador. Tá? Então, sempre que esse paciente vai estar lá com as suas fibrilações, enfim, eu utilizo um cardioversor, um desfibrilador, desculpa. E quando esse paciente estiver com as arritmias, e geralmente está falando com você, eu uso um cardioversor. É comum, é assustador, mas é comum um paciente numa frequência, uma frequência de 140, 160, ele já fica bem ansioso, bem nervoso. Né? Quem já teve oportunidade de presenciar isso, arritmia, quem já teve a oportunidade de presenciar crises de síndrome do pânico, crises de ansiedade, são exatamente assim. A frequência da pessoa vai a 180, ela está desesperada porque a sensação é de morte, né? A sensação é de risco iminente de morte mesmo. Só quem teve, né, crise de pânico, crise de ansiedade sabe que realmente é isso. A pessoa fica desesperada achando que está infartando, porque os sintomas são muito próximos. Agora, a pessoa pode estar... né, Amanda? É bem ruim. Eu tenho frequente crise de ansiedade e parece que o coração, assim, dispara totalmente, a boca adormece, o braço, teu corpo, tu fica toda ruim, assim, é bem horrível, horrível. Horrível, né? Parece que tá tendo um Terrível. AVC, alguma coisa do tipo. Se treme inteira, é muito ruim. É a pior sensação. Exatamente. Então, faz toda a questão fisiológica parecer ser algo realmente relacionado ao coração, porque mexe com toda essa questão, né? Mas aí graças a Deus, né? Não é algo fisiológico, porém mexe com todo o sistema e faz com que a pessoa desregule função respiratória e função cardíaca. Eu tive uma colaboradora também que ela teve crises e realmente parecia que era infarto, né? E ela dizia isso, que vai morrer, que está infartando, enfim. Aí é por isso que se faz, já logo chega o eletro. E aí o eletro vai dizer, não, sabemos que não é, então vamos atender, mas não precisamos atender com aquela intensidade, achando que o paciente vai parar e tal. E aí já dá o Rivotril, porque daí o Rivotril ou uma outra medicação já vai rebaixar, né? Já vai rebaixar, já vai acalmar e aí parte para a medicação antiarrítmica. Carrinho de emergência. Né? Carrinho de emergência é um dispositivo comum, que também tem em todos os lugares, porque o nome já está dizendo, é um dispositivo que eu vou usar para uma situação rápida de urgência e emergência. Então, ele tem materiais ali, tipo, medicamentos e materiais de um modo sequenciado. Né? Por uma ordem ali, eu tenho medicações, eu tenho luva, eu tenho alguns CPIs ali, eu tenho as medicações todas para atender uma situação de urgência e emergência. Se não é urgência e emergência, eu vou até a farmácia da UTI e peço a medicação para aquela prescrição. Se for uma situação de urgência e emergência, eu simplesmente rompo o lacre do carrinho. Então, o carrinho vem assim, desfibrilador aqui em cima, a gente simplesmente pega e puxa a gaveta, né? E abre a gaveta aqui, a gente rompeu aquele lacre ali, foi utilizado a medicação e depois a gente devolve para a farmácia contar, ver o que foi gasto e devolve de volta esse carrinho, devolve, né, esse carrinho para o setor. Então, geralmente tem alguns carrinhos na UTI, um carrinho para cada 5 leitos é o que se preconiza. Então, uma UTI de 20 leitos, a Alcaridade tem uma UTI cardiológica de 20 leitos. Então, tem 4 carrinhos. E aí a gente utiliza aqueles carrinhos para um paciente. Então, tem que pensar, 20 leitos, eu tenho 4 carrinhos, 4 pacientes vão parar ali, podem, né? E eu tenho um carrinho para cada um. Tudo é muito organizado, né? Justamente para saber, numa situação de emergência, aonde que eu vou pegar. Senão, até eu ficar achando onde é que está o tubo naquelas 5 gavetas, a gente dá um chute no carrinho e vai buscar em outro lugar.
Então tem as etiquetas, tem tudo isso que vem padronizado da farmácia. Então a farmácia do teu hospital que monta esse carrinho de urgência e emergência e disponibiliza para você lá no setor. Aconteceu uma parada agora, então a Amanda utilizou, foi lá no leito, utilizou o carrinho, pegou o carrinho, né? Ele é tudo com rodízio, então empurra o carrinho direto para o leito, abre tudo, vai utilizando as coisas, vai guardando as embalagens, principalmente se for hospital privado, porque depois você vai precisar escrever, então depois a Amanda tem que escrever que foi utilizado 10 ampolas de adrenalina, uma seringa, uma agulha, tal, 2 frascos de soro, enfim. E aí devolve esse carrinho depois que tudo está bem, depois que o paciente está estabilizado, que o médico está ali já tudo certo, devolve esse carrinho para a farmácia. A farmácia vai contar o que foi utilizado, o que foi gasto, a farmácia sabe o que mandou para você, então vai contar, lança na conta do paciente, né, principalmente se for instituição privada mesmo, lança na conta do paciente isso, lá para o convênio pagar ou para ele mesmo pagar. E repõe. Então faz a reposição de tudo aquilo que foi gasto, lacra esse carrinho de novo e aí pronto, aí devolve esse carrinho para você. Geralmente para o setor não ficar descoberto, se isso demorar muito, farmácia sempre tem 1, 2 carrinhos em stand-by ali para o setor. Então quando a Amanda levar aquele carrinho usado, ela já traz um carrinho de reposição já prontinho, já deixa lá, e aquele carrinho fica de stand-by lá na farmácia para ser utilizado para outro. Então, isso é rotina, gente, dos hospitais, tá? Essa reposição é feita sempre pela farmácia, o controle é feito sempre pela farmácia, e aí é colocado lacre nessas portas. As portas aqui, elas possuem lacre, porque se elas não possuírem lacre, eu posso chegar lá, abrir a gaveta, pegar uma ampola e ir embora. E tem profissionais viciados, né? Tem muitos profissionais viciados em drogas. E aí, quem é viciado em droga utiliza qualquer droga, e medicamento é droga, né? Tão potente quanto qualquer outra aí. Então, tem médicos, né, que são viciados nisso. Já presenciei situações de profissionais. Na enfermagem nunca presenciei, não quer dizer que não sejam, não existam, mas talvez o médico tenha acesso um pouco mais, ou enfim, né, tem talvez uma audácia um pouquinho maior. Mas eu já presenciei médico que foi que pegava mesmo o carrinho do carrinho de parada, e aí toda vida que iam usar o carrinho, percebiam que tinha alguma coisa errada, que estava acontecendo alguma coisa, porque está sempre sumindo determinada medicação, sempre sumindo midazolam, sempre sumindo dolantina, né, que são medicações sedativas, e aí para o usuário de droga é o que dá a sensação boa. E aí, até que em determinado momento, botaram o carrinho numa estrutura ali que fazia um certo barulho, né, num determinado caminho, assim, que para a pessoa pegar alguma coisa, ela tinha que virar o carrinho, botar nas gavetas para a parede. E aí foi nessa que a gente acabou pegando esse profissional que pegava medicação. E aí, enfim, uma questão médica, daí foi feito algumas conduções com ele. Mas, então, os carrinhos são sempre lacrados e é função do enfermeiro todo dia chegar no setor e olhar. Aquele carrinho está ali, está lacrado, então anota o número do lacre e pronto. O dia que aquele lacre mudar de número, é porque, no mínimo, ele foi utilizado. Ou foi aberto para conferência. Vamos supor que passe 4 meses da validade ali do carrinho, e geralmente é o hospital que define quanto tempo, a farmácia precisa reabrir, ver se não tem coisa vencida, né? Então, não foi utilizado durante 4 meses. Então, vamos lá, reabre aquele carrinho e depois bota um lacre novo para tirar o material que foi vencido, né, naquele período que não estava utilizando. Tá? Pode acontecer. E o raio-x móvel, né, todo paciente de UTI precisa fazer um raio-x. Então, ali na rotina das 6 horas, 7 horas da manhã, a gasometria às 6, ali pelas 7, logo na troca de plantão já vem o raio-x. Então, se faz um raio-x. Se é paciente cardíaco, obrigatoriamente vai ter um raio-x de tórax para saber como é que está esse paciente. Raio-x é móvel da UTI, né, porque o paciente da UTI, por uma questão óbvia, não vai sair até o andar do raio-x. Então, o técnico em radiologia vai com o raio-x lá, vai com esse aparelho de radiologia, né, empurra por esse lado, coloca isso aqui em cima do paciente, uma placa embaixo, e aí ele faz o exame radiológico ali, né, faz o raio-x ali. Se for digital, tudo já fica na unidade, tudo mais, senão ele leva lá depois o exame. Então, um exame geralmente de radiologia por período
naqueles pacientes. Se é uma questão ortopédica, alguma coisa do tipo, aí tem as suas especificidades, tá? Radiologia, quem opera é o técnico em radiologia, que trabalha o seu período de 4 horas, né, para poder fazer essa função dentro de uma instituição. Então, é ele que opera com colete de chumbo, obviamente, né? E o raio sempre é direcionado, né, gente? A gente tem o costume de falar, sempre quando chega para fazer o raio-x, né, o técnico em radiologia fala, olha o raio, enfim, algum termo que diga para todo mundo da equipe que vai acontecer agora o processo. Porém, o raio é direcionado ali. Então, eu estou a 10 metros de distância lá do outro lado da UTI, não vai chegar nada em mim. Né? E por uma questão óbvia, eu preciso estar ali. O profissional usa EPIs de chumbo porque ele está o tempo inteiro exposto. Agora, gente que está muito distante do paciente, tudo bem. E o paciente em si está exposto a uma radiação. Então, dependendo do período que ele fica internado, o médico até opta por, se fez raio-x hoje, não faz amanhã, faz só no outro dia. Então, não tem também essa questão de ele precisa estar com alguma proteção, tá? Porque a dosagem é muito baixa pela exposição que o paciente tem, né? Diferente do profissional, por exemplo, que tem todo dia só de uma UTI 20 leitos, só de uma UTI 30 leitos, e aí depois fora dos outros locais que ele tem para poder fazer. Tá? Então é isso, gente. Dúvidas, por gentileza, questionamentos, opiniões. Estamos abertos a isso. Muito estranho essa espera, né? Pois é, né?